O cão, em caso de qualquer mordida que tenha perfuração da pele, é muito importante lavar muito bem o local da ferida com água e sabão imediatamente e levar para o pronto-socorro o quanto antes. Porque lá no pronto-socorro, o profissional que for atender esse paciente, ele vai levantar a necessidade de se fazer ou não a aplicação da vacina antirrábica na pessoa, ou no soro, se for um caso suspeito de raiva. Porém, aqui no município de Taubaté, já há muitos anos não se tem transmissão da raiva por mordida de cachorro. A gente só tem casos de raiva no município transmitidos por morcego a animais herbívoros, que são bovinos e equinos principalmente. Então, e outra coisa, o município ele tem feito sempre as campanhas de vacinação antirrábica para cães e gatos. Então, de um modo geral, a nossa população também está protegida pela vacina. Mas a gente nunca pode descartar, por isso que é muito importante quem tomou a mordida procurar o serviço de saúde. Esse animal ele precisa ficar em observação pelo menos 10 dias. Então, se for o seu animal, se for um animal de uma pessoa conhecida, que você saiba qual é, ele tem que ficar pelo menos 10 dias em observação. Agora, quando é um animal desconhecido, um animal de rua, que você não vai conseguir acompanhar esse animal, ou que o animal venha a morrer logo em seguida, aí a conduta do profissional de saúde vai ser outra. Ele vai ter que tomar medidas mais drásticas para evitar a transmissão da raiva, porque a raiva ela é mortal. Por isso é muito importante a gente ter esse cuidado. A prefeitura hoje ela tem a vacina antirrábica para cães e gatos. Todos os cães e gatos do município têm direito a essa vacina gratuita. A gente faz campanhas, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, nós fazemos campanhas todos os anos. Geralmente, em Taubaté, a gente tem optado por fazer no mês de setembro. Então, na maioria das vezes, a gente programa para essa época. Alguns casos, dependendo da demanda, do fornecimento das doses de vacina, ela não é comprada pelo município, ela é distribuída pelo estado para todos os municípios da cidade. Então, de acordo com a época que essa vacina é entregue para o município, pode haver alguma alteração na época da campanha, mas geralmente a gente faz no mês de setembro para toda a cidade. Então, montamos campanhas nos PAMOS e também na zona rural. A castração de cães e gatos ela é fundamental, ela é muito importante não só para o controle populacional, para evitar o número grande de ninhadas abandonadas, de animais na rua que causam acidentes, que mordem as pessoas, enfim, é muito importante, mas também para a prevenção de doenças, porque uma vez que o animal está castrado, primeiro ele fica mais caseiro, então a chance dele sair e contrair doenças é muito menor. E também evita a superpopulação, que numa densidade maior de animais você tem maior chance de transmissão de doenças. Então é muito importante que seja feita essa castração. Sim, a Prefeitura de Taubaté ela tem esse serviço de castração gratuito no Centro de Controle de Zoonoses, e também o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal ele tem ofertado esse serviço à população em parceria com as ONGs do município. Então hoje a gente tem uma demanda muito grande, mas uma oferta boa também de castrações. Lembrando que as clínicas veterinárias, todas elas podem dar esse tipo de orientação, e a grande maioria das clínicas particulares também fazem esse serviço. Então às vezes a pessoa quer esse serviço com mais agilidade, que seja feito mais rapidamente, ela pode acessar. Tem muitas clínicas que têm um custo não tão alto, e que eu acho que o custo-benefício compensa também, porque realmente é uma medida muito importante para os animais e para a família toda, como todo mundo que convive com aquele animal também. Então, dentro da área urbana, né, a gente tem os animais sinantrópicos. Eu acho interessante até falar essa palavra, porque ela é uma palavra muito desconhecida das pessoas. Sinantrópicos são animais que convivem próximos aos seres humanos. Então, são todos aqueles animais que eles podem ou não transmitir doenças. Por exemplo, formigas, abelhas,
ratos, baratas, aranhas, pombos, e todos esses animais, dentre os animais sinantrópicos, nós temos um potencial de transmissão de doença de muitos deles. Por exemplo, o morcego é um transmissor da raiva, é o principal transmissor da raiva. E o pombo, ele pode transmitir uma série de doenças, principalmente a histoplasmose, que também é transmitida pelo morcego, e a criptococose, enfim, pode dar doenças graves, salmonelose. Os roedores, que são ratos, né, o mais comum são os ratos, que também podem transmitir várias doenças, entre elas a leptospirose, que é uma doença muito grave, pode levar à morte. E além dos escorpiões, que não transmitem doenças, mas a própria picada dele pode levar à morte. Então, todos esses animais a gente tem que ter bastante cuidado e evitar a presença deles. Quando a gente fala em controle, a gente não fala em erradicação. Então, é importante as pessoas entenderem que uma vez que eu tenho um ambiente favorável com água, alimento e abrigo, a tendência é a gente ter esses animais próximos ao ser humano. O ser humano oferece condições muito boas para que eles possam se proliferar. Então a gente tem que estar sempre controlando a presença deles e lembrando que a erradicação realmente, ela não, hoje em dia em termos de saúde pública não se fala mais em erradicação porque ela é inviável. Então sempre controlar a presença deles e evitar que eles tenham acesso aos nossos imóveis. E isso quando eu falo em animais sinantrópicos. Também você me perguntou sobre animais de um modo geral. Então tem os animais de estimação e os animais de produção, e todos eles têm doenças que a gente chama de zoonoses, que podem ser transmitidas entre homens e animais. Então é muito importante, o cavalo, o bovino, eles também devem ser vacinados contra a raiva, apesar de não ser mais obrigatória a vacinação no estado de São Paulo, a gente sempre recomenda que seja vacinado contra a raiva. Eles podem ter outras doenças como a brucelose, a tuberculose, são doenças que podem ser transmitidas desses animais para o ser humano. Por isso é muito importante que todo mundo que tem animal de estimação ou de produção, que faça o controle da saúde desse animal, procure o médico veterinário, tenha essas orientações para que ele se proteja e proteja todo mundo que convive com aqueles animais. E no caso de bovinos, até as pessoas que se alimentam do leite ou da carne daqueles animais, é muito importante. Na área urbana, a gente tem, vamos dizer assim, uma fauna mais bem vista, mais bem-vinda, por exemplo, as aves, né? Que a gente tem passarinho, coisa e tal, que às vezes podem se tornar problemas. Em alguns casos, por exemplo, elas podem incomodar, no caso dos pombos, podem transmitir doenças. E assim, as abelhas, por exemplo, elas têm um papel muito importante dentro da natureza, elas fazem a polinização. Se não tiver polinização, não tem as frutas. Então é muito importante realmente a gente ter um equilíbrio. A gente só deve interferir quando aquilo puder causar dano às pessoas. Aí sim a gente tem que interferir naquela população. Caso contrário, não devemos mexer. Inclusive são animais protegidos por lei. Né? Eu cito um exemplo, o caso dos morcegos. As pessoas muitas vezes têm medo, porque existe toda uma mitologia em cima do morcego, do vampiro. Só que das mais de 150 espécies de morcego que tem no Brasil, somente 3 se alimentam de sangue. Todas as outras têm diversos hábitos alimentares, algumas se alimentam de insetos, de frutas, de pólen, tem até morcego carnívoro. Então, assim, eles são muito ricos, né? E eles têm um papel muito importante na natureza. Então, a gente nunca deve eliminar. Se ele estiver me incomodando, eu tenho que tomar medidas para que ele não frequente aquele lugar que eu frequento. Mas eu não devo destruir. Muito importante isso. Taubaté tem uma lei municipal, que ela é de 2011. Essa lei, ela permite aos agentes de controle de vetores que entrem em imóveis desocupados. Então, eles podem vistoriar a área externa desses imóveis, caso venha a oferecer risco de possuir criadouros de Aedes aegypti nesses imóveis. Então, a gente tem esse mecanismo legal que facilita. E a gente sempre procura entrar em contato com o proprietário. Então, quando há uma denúncia, algum problema em algum imóvel focal, a gente procura no cadastro de imóveis junto à prefeitura ou os próprios vizinhos, se tem o contato do proprietário, para a gente tentar de uma forma amigável fazer essa orientação.
Quando a gente não consegue, a gente usa a força da lei para poder entrar nesses imóveis. Inclusive, a lei permite que seja quebrado um muro para poder ter acesso ao interior do imóvel. Ainda não precisamos chegar nesse extremo aqui em Taubaté, mas a lei ela dá esse respaldo. Então, na verdade, os 4 tipos de dengue, em tese, eles são muito parecidos os sintomas que eles provocam. A grande diferença é quando você se infecta com um tipo, a primeira vez que você se infecta, seu organismo responde de uma forma. Se você já teve dengue e aí você se infecta com outro sorotipo do vírus, aí ela pode vir muito mais grave, independente de qual deles tenha sido. Ela vem muito mais grave porque o seu organismo já vai responder de uma forma diferente. Então é uma reação que a gente tem com o vírus, não que o vírus seja diferente, mas é uma forma que o nosso organismo reage a um novo contato com o vírus de uma outra variante. Então é a resposta imune individual mesmo de cada um. Por isso que é muito perigoso a introdução do novo sorotipo numa população que já teve dengue. No caso de Taubaté, nós tivemos epidemia com um sorotipo de dengue. Se entrar um sorotipo diferente, quase todo mundo que já teve fica muito mais vulnerável e é muito mais perigoso, é muito mais grave. Por isso que a gente tem que trabalhar junto com a população para não deixar que entre novos sorotipos aqui no município, porque aí pode ser realmente muito mais grave do que foi uma primeira epidemia. Por exemplo, vamos supor que eu tive dengue pelo tipo 3. Aí depois eu vou ter pelo tipo 1, vai ser muito mais grave. Agora, se eu nunca tive, eu tive pelo tipo 1, vai ser a primeira infecção, sabe? É um pouquinho diferente, assim, não é o tipo de vírus que é mais grave ou menos grave, mas é o fato de ter sido primeiro ou depois de uma infecção já previamente ao vírus da dengue. Então é complicado porque se a gente teve uma epidemia aqui por uma variante e a gente continuar tendo alguns casos esporádicos pela mesma variante, a gente vai ter um padrão de resposta imune das pessoas. Se a gente começar a ter uma nova variante viral, um novo sorotipo, aí a chance de ter casos graves é muito maior. E como Taubaté é um município que já sofreu com epidemia em anos anteriores, se a gente tiver a introdução de um novo sorotipo, aí pode ser realmente muito mais grave, individualmente falando e como um todo, porque daí você vai ter mais casos que precisem talvez de uma internação, de medidas clínicas mesmo mais eficazes em cima dos casos. Então, por isso é muito importante a gente não deixar entrar novos sorotipos aqui na cidade. É interessante porque é muito importante a notificação. É importante que esses casos que cheguem venham logo para a vigilância epidemiológica para que a gente possa controlar antes de se disseminar. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu viajei para uma área onde está tendo transmissão de dengue por uma outra variante, por exemplo, dengue 4, variante 4, que não circulou ainda aqui em Taubaté. E aí eu fui para lá, me infectei e voltei para cá. Nesse momento, os mosquitos que tem na região onde eu moro vão se contaminar e dali a alguns dias vão começar a transmitir essa doença, essa nova variante, para outras pessoas que ainda não tiveram. Então é muito importante que assim que eu detectei que eu estou com sintomas de dengue, eu procure o serviço de saúde para que o médico faça a notificação e a gente consiga fazer o bloqueio do foco, que é onde eu moro, onde eu frequento, para poder matar todos os mosquitos que porventura tenham me picado e não deixar que eles espalhem a doença para outras pessoas. É muito importante essa agilidade na notificação e na realização dos serviços. É muito importante que as pessoas elas levem para si a responsabilidade de combater o mosquito Aedes aegypti. Eu acho que nós sabemos da responsabilidade do poder público, é fundamental, porém, se a gente não tiver o apoio de cada cidadão para combater o mosquito, nós não vamos conseguir combater. E aí a chance de ter casos graves, uma nova epidemia é muito grande. Então a gente sempre pede para a população que perca aqueles 5, 10 minutinhos ali por semana para poder fazer uma vistoria no quintal, para poder ver se não tem nenhuma calha entupida, se a caixa d'água está fechada de acordo, completamente fechada, se não tem ralos com aguinha parada, sabe? Ai, puxa vida, não custa nada de cada 3, 4 dias eu ir lá e jogar um pouquinho de água sanitária num ralo, aonde possa estar acumulando água, ou colocar tela. Então, eu acho que se cada um fizer a sua parte, a gente consegue controlar. Hoje a gente tem uma situação
de poucos casos de dengue, porém nós estamos encontrando muitas larvas no município de Taubaté. Nós temos feito essas pesquisas que chamam avaliação de densidade larvária e tem encontrado muita larva. Nessa época do ano com calor e com chuva, os agentes a campo eles têm relatado o encontro de larvas em quase todos os dias que eles saem, eles encontram. Então é importante que a gente olhe, escute o agente. Ele entrou na sua casa, ele achou larva naquele ponto, vistorie sempre, não espere o agente voltar lá daqui meses. Faça essa vistoria toda semana naquele lugar onde pode ter larva. Se o agente não foi lá, você mesmo procura. Veja se tem algum ponto, não deixe nada jogado no quintal, cuide dos ralos, não deixe nenhum objeto assim, garrafas com a boca para cima, brinquedos de criança, piscininha. Agora no verão todo mundo adora a piscininha, é uma delícia, mas não pode deixar aquela água lá, porque em menos de uma semana você já consegue ter um ciclo completo, desde o ovo até o adulto. Então é muito importante a gente estar cuidando do nosso território para que a gente proteja a nossa família e a família do vizinho, né? E uma coisa interessante é a gente ter falar sobre isso com os vizinhos. A gente muitas vezes espera que o outro faça, né, em vez da gente mesmo fazer. Então faça e fale para o seu vizinho fazer também. Tem esse diálogo. Olha, você tem cuidado da sua casa? Se você tem um bom relacionamento com a vizinhança, isso é um assunto importante da gente tratar, porque é um problema de todo mundo, né? Não é só do vizinho, é dele e meu também. Então a gente pede para que as pessoas continuem tomando essas medidas e sejam bem rigorosas mesmo no dia a dia. Não esquece do mosquito, porque ele não esquece da gente. Então não esquece, não está tendo caso, eu vou ficar tranquilo. Não é por aí, a gente tem que manter e eliminar qualquer tipo de criadouro, porque é lá que ele se reproduz. É dentro da nossa casa, debaixo do nosso nariz. Então é muito importante a gente estar sempre atento.